Na aula de hoje eu vou ensinar o passo a passo desse cropped de crochê super fácil de fazer. Você pode usar tanto um lado como o outro, tá? Os dois lados são iguais. Aqui na parte aqui da alça de amarrar por cima do ombro. Fiz aqui bem grossinho pra ficar bem confortável. Feito com acabamento de pontos baixos. Aqui por baixo também é acabamento de pontos baixos. Muito fácil de fazer. Esse serve um tamanho M, tá? Até um busto 94 vai servir, certo? Lembrando que esse é um fio 100% algodão, então ele cede ao vestir, tá? Vou estar explicando para vocês como fazer outros tamanhos e como tirar as medidas. Eu usei um novelo inteiro da linha Tex 370. O segundo novelo usei bem pouquinho, tá? E sobrou essa quantidade aqui do segundo novelo. Lembrando que cada novelo tem 150 gramas e 405 metros, tá? Então, eu usei aqui a agulha 2,5, tesoura para cortar, 4 marcadores e fita métrica. Então, eu fiz aqui no branco, aí vocês podem fazer colorido, podem fazer de outras cores, a cor que vocês preferirem, tá? Agora, a seguir, vamos com o passo a passo. Então, pessoal, para começar, nós vamos trabalhar aqui em correntinhas, tá? Só que primeiro vocês têm que ter em mãos aqui a fita métrica e tirar a medida do busto. Vamos fazer pela medida do busto. Só que, pra você, assim como eu, que quer mais coladinho no corpo, faça aí de 8 a 10 centímetros menos da medida. Ou seja, se deu 100 centímetros da medida, você vai fazer aí de 8 a 10 centímetros menos da medida, tá? Eu vou fazer para um busto 93, que serve um tamanho M, que eu uso o tamanho M, tá? Caso vocês queiram mais folgadinha no corpo, é só você tirar a medida do busto, né? E fazer, se deu 100 centímetros, você vai fazer 100 centímetros de correntinhas. Não vai tirar aí de 8 a 10 não, tá? Então, aqui eu vou fazer 192 correntinhas, que é um tamanho M, tá? Vou fazer aqui, ó, o ponto inicial e fazer 192 correntinhas. Tá na tela pra vocês, caso vocês queiram fazer aí o tamanho padrão, tá? Mas você tirando sua medida é o que vai dar mais certo, tá? Só vocês seguirem aí as minhas dicas aí para fazer em correntinhas, se quiserem mais frouxinho ou mais coladinho, você pode trabalhar com qualquer tipo de fio que você preferir, é só seguir essas minhas dicas, tá? Ou seguir aí tamanho padrão, que é a quantidade de correntinhas que eu estou deixando aí na tela para vocês. Aqui é o tamanho M, 192 correntinhas, então eu vou fazer aqui 192 correntinhas e já volto. Pronto, pessoal, feito aqui as 192 correntinhas. Agora, vamos fechar aqui na primeira correntinha. Primeiro, vamos pegar aqui reto as correntinhas, não deixar ficarem torcidas, tá? Vamos pegando aqui, sem deixar torcer. E vamos prender com ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha. E pronto, agora vamos trabalhar aqui o comprimento do cropped. Se vocês quiserem também, tamanho blusa, tá? Vou estar explicando aqui pra vocês. Vamos começar aqui a primeira carreira com leques, tá? Então, vou subir aqui, ó, 3 correntinhas, que vale como ponto alto. Aqui no mesmo espaço, vou fazer mais um ponto. Faço 2 correntinhas. No mesmo espaço, faço mais 2 pontos altos, formando aqui o leque. Faço 2 correntinhas. Eu vou pular aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Na quarta correntinha, eu vou prender com ponto baixo. Faço 2 correntinhas. Dou a laçada, pulo 1, 2, 3 correntinhas. Na quarta correntinha, eu faço novamente o leque. Então, faço 2 pontos altos. 2 correntinhas. E 2 pontos altos, formando o leque. Faço 2 correntinhas. Pulo 1, 2, 3 correntinhas. Na quarta correntinha, eu prendo o ponto baixo.
faço 2 correntinhas, dou laçada, pulo 3 correntinhas, na quarta faço leque, 2 pontos altos, duas correntinhas e 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas, pulo 3 correntinhas de base, na quarta prendo ponto baixo. E assim vamos repetindo até no final aqui da carreira, tá? Agora eu vou fazer o quê? 2 correntinhas, pular 3 correntinhas na quarta, fazer o leque. Após fazer o leque, faço 2 correntinhas, na quarta correntinha prendo ponto baixo, e assim vamos repetindo até no final. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final da carreira, já fiz aqui, ó, 2 correntinhas, prendi o ponto baixo, 2 correntinhas, sobraram exatamente 3 correntinhas, e eu venho agora e vou finalizar na terceira correntinha aqui do leque, com ponto baixíssimo. Para seguir para a próxima carreira, eu vou passar com ponto baixíssimo aqui para o meio do leque. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, então aqui vai ser o início da próxima carreira, tá? Vou fazer aqui uma correntinha para dar altura aqui de um ponto baixo, volto aqui e faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, onde eu tenho aqui um ponto baixo, eu vou fazer agora um ponto V, que é um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto, formando aqui o ponto V. Faço 2 correntinhas aqui no meio do leque, vou prender com ponto baixo. Faço 2 correntinhas aqui no ponto baixo, faço um ponto V, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Faço 2 correntinhas aqui no meio do leque, prendo ponto baixo. Faço 2 correntinhas aqui no ponto baixo, faço ponto V, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Essa carreira vai ser assim até no final, tá? Fiz o ponto V, faço 2 correntinhas, venho no leque, aqui no meio e prendo com ponto baixo. 2 correntinhas, aqui no ponto baixo, faço ponto V. Assim, até no final da carreira, tá? Vou seguir fazendo essas mesmas repetições e já volto. Prontinho, pessoal, fiz aqui por toda a volta as carreiras de ponto V e ponto baixo. Cheguei aqui no primeiro ponto baixo, aqui eu vou finalizar em cima aqui do ponto baixo com o ponto baixíssimo. Agora, vamos repetir essa carreira aqui, ó, de leques, tá? Vou iniciar aqui subindo 3 correntinhas, que vale como ponto, volto aqui no mesmo pontinho e faço um ponto alto, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, formando aqui o leque. Aqui é o início da próxima carreira. Então, presta atenção a essa explicação, tá? Porque vamos estar repetindo sempre a mesma coisa, certo? Aqui eu estou fazendo leque sobre leque, mas após a carreira que eu prendi o ponto baixo, certo? Agora, eu faço 2 correntinhas, aqui no meio do leque eu vou prender o ponto baixo. Faço 2 correntinhas, aqui, ó, no ponto baixo em cima do leque, eu faço o leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas, aqui no meio do ponto V, prendo o ponto baixo. 2 correntinhas, aqui no ponto baixo, no meio do leque, faço o leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, formando o leque. Faço 2 correntinhas, prendo o ponto baixo aqui no ponto V, 2 correntinhas no ponto baixo no meio do leque, faço o leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, formando o leque. Então, vamos repetindo assim. Aí, a próxima, vou terminar essa carreira aqui, vou estar explicando para vocês que a partir da próxima carreira, vocês vão fazer de vocês aí, que vai ser só repetições, tá? Prontinho, pessoal, chegando aqui no final, faço as 2 correntinhas. E prendo aqui na terceira correntinha
com o ponto baixíssimo. Para seguir para a próxima carreira, vamos passar com o ponto baixíssimo aqui para o meio do leque. Vou subir uma correntinha e faço aqui um ponto baixo. Então, aqui é o início da próxima carreira. Faço 2 correntinhas, dou laçada, aqui temos ponto baixo no meio do ponto V. Aqui eu faço um ponto V, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Faço 2 correntinhas e prendo com ponto baixo aqui no meio do leque. 2 correntinhas, dou laçada, aqui no ponto baixo, no meio do ponto V, faço um ponto V. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Faço 2 correntinhas no meio do leque, prendo com ponto baixo. 2 correntinhas, aqui no ponto baixo, faço um ponto V. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Faço 2 correntinhas no meio do leque, prendo com ponto baixo. Então, vamos repetindo assim por toda a volta. Então, observam que estamos repetindo as carreiras, tá? Aqui é só vocês observarem assim. Ao finalizar essa carreira, aqui eu vou fazer um leque. Sempre leque sobre leque, só que a diferença é que após fazer uma carreira prendendo com ponto baixo. Então, aqui temos ponto baixo, aqui vai ser um leque em cima do ponto baixo. Aqui vai ser sempre 2 correntinhas, separação. Aqui vai ser, na próxima carreira, prender com ponto baixo. Então, vamos trocando, né, cada carreira. Aqui nessa carreira, estamos prendendo ponto baixo no meio do ponto leque. Na próxima carreira, o ponto baixo, vamos estar prendendo aqui dentro dos pontos V, tá? Então, só vocês ir repetindo. Vocês podem estar olhando aí, ó, e repetir as carreiras que já fizemos, né? Ou vocês podem estar voltando o vídeo, porque é a mesma coisa, tá? Como é repetições, eu vou estar fazendo as minhas carreiras aqui. Fazem quantas carreiras vocês quiserem, vai aí do comprimento que vocês querem, tá? Eu vou fazer um tamanho cropped, mas se vocês quiserem fazer um tamanho blusa, o comprimento que vocês quiserem, tá? Vai repetindo as carreiras, após eu terminar essa carreira de ponto V, vou fazer a carreira de ponto leque, como eu expliquei pra vocês, tá bom? Eu vou fazer aqui umas 26 carreiras, vou terminar aqui na carreira de ponto V, tá? Faz aí quantas carreiras vocês quiserem, que eu já volto pra gente dividir aqui parte frente e trás. Prontinho, pessoal, feito aqui as 26 carreiras, já cortei o fio, tá? Eu escondi aqui, ó, atrás. Depois eu vou estar dando nó, tá? Agora, vamos dividir parte frente e trás. Para isso, vamos pegar aqui 4 marcadores. E para ter certeza aqui que temos a mesma quantidade frente e trás, eu vou deixar aqui sobrando, olha, um leque aqui do ladinho, tá? Caso vocês der aí sobrar um ponto, não tem problema, tá? É só você escolher qual lado que você quer deixar um ponto sobrando, certo? O meu que já sei vai dar certinho, então eu vou deixar aqui um leque sobrando um lado e eu tenho certeza que do outro também vai sobrar. Olha só como eu vou fazer. Deixa esse leque aqui sobrando e vou colocar aqui somente V com V, tá? Ó, V com V, V com V, ao invés de contar os pontos. Vou fazendo assim, que dá certinho também, ó. V com V, V com V. E vamos colocando aqui V com V. Se dá igual, é porque temos a mesma quantidade de pontos frente e trás. Olha só, deu certinho, tá vendo? Sobrou exatamente um leque aqui. O que que eu vou fazer? Vou deixar esse leque sobrando, vou pegar aqui, ó, um marcador. Vou deixar esse leque sobrando, vou pular um ponto V, um leque, um ponto V e venho aqui, ó, nesse leque, em cima do ponto baixo e vou colocar aqui um marcador. Do mesmo jeito, eu vou fazer esse lado aqui, ó. Pulo um ponto V, um leque, um ponto V e venho aqui em cima do outro leque. Coloco o marcador. Então, aqui tá igual, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu não mexi, tá? Está reto, sobrando aqui um leque,
vou fazer a mesma coisa. Vou pular um ponto V, um leque, um ponto V. E aqui em cima do leque, que é o ponto baixo, eu coloco o marcador. Eu faço a mesma coisa aqui do outro lado. Pulo um ponto V, um leque, um ponto V em cima aqui do leque. Coloco o marcador. E pronto, está dividido aqui frente e trás. Você pode fazer do mesmo jeito de vocês aí, tá? Agora, vamos começar a fazer. Eu vou fazer aqui, ó. Começar a fazer com vocês a parte aqui da frente, as costas ainda não escolhi, tá? E vocês vão fazer o outro lado do mesmo jeito, tá? Então, vamos fazer aqui o ponto inicial. Aí, vamos começar aqui onde está o marcador. Venho em cima do ponto baixo. Aqui, eu vou subir 3 correntinhas, que vale como ponto alto. Eu vou dar a laçada, aqui já vamos diminuir ponto, tá? Então, eu venho aqui, ó, em cima do ponto V, aqui no meio, né? E faço um ponto alto. Aqui vai ficar assim, ó, certo? Depois vai acertando. Agora, eu faço 2 correntinhas, dou a laçada. Vamos continuar os pontos do mesmo jeito, vamos trabalhar os mesmos pontos, só que o que vai mudar um pouquinho aqui nas próximas carreiras, nas primeiras só, tá? É as diminuições aqui de pontos, certo? Vou dar laçada aqui, ponto baixo em cima do leque, então, vou fazer aqui o leque. Faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Formando aqui o leque, faço 2 correntinhas. Aqui no ponto V, vou prender com ponto baixo. Faço 2 correntinhas aqui em cima do leque, o ponto baixo, né? Eu faço o leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. 2 correntinhas no ponto V, prendo o ponto baixo, 2 correntinhas no ponto baixo, faço o leque. Então, aqui, vamos continuar fazendo os mesmos pontos, tá? Chegando aqui no marcador, eu volto com vocês. Chegando aqui onde está o marcador, aqui temos o ponto V, tá? Assim como fizemos aqui no início, vamos fazer no final também a mesma diminuição, certo? Feita aqui as 2 correntinhas, aqui no meio do ponto V, eu faço um ponto alto e um ponto alto aqui onde está o marcador. Então, aqui fizemos nossa primeira diminuição assim. Aqui eu vou fazer somente essa diminuição, tá? Pra mim tá na largura boa aqui, pra chegar no ombro. Então, aqui, vamos estar repetindo o ponto, os mesmos pontos, tá? Vamos virar e subir 3 correntinhas, que vale como ponto alto. Vendo o próximo ponto alto, faço um ponto alto. Aqui vai ser assim agora. Vamos estar sempre fazendo 2 pontos no início e 2 pontos no final, certo? Faço agora 2 correntinhas. Como eu falei pra vocês, vamos seguir fazendo os mesmos pontos. Então, aqui no meio do leque, vou prender o quê? O ponto baixo. Faço 2 correntinhas. Caso vocês queiram fazer mais diminuição, que eu indico vocês, diminuir as correntinhas aqui, ó. 2 correntinhas. É só você tirar, né? Fez os 2 pontos aqui, vem direto e prendo com ponto baixo aqui, tá? Isso caso vocês queiram diminuir mais aqui, certo? Só isso. Aí, depois vocês vão seguir ponto com ponto, não fazendo essas 2 correntinhas no início aqui e 2 correntinhas aqui no final, pra chegar nos 2 pontos, tá? Feito aqui as 2 correntinhas, aqui é o ponto baixo em cima do ponto V, eu faço ponto V, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Faço 2 correntinhas no leque, prendo com ponto baixo. Faço 2 correntinhas aqui no ponto baixo, faço ponto V. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Então, vou seguir fazendo aqui os pontos, vocês já sabem como faço. Chegando no final, eu volto com vocês. Chegando aqui no final dessa carreira, para você que está fazendo tamanho GG, eu faria essa diminuição que eu expliquei aqui para vocês, tá? Como o GG ele fica bem mais largo, né? Claro. Para não ficar muito pro lado a fitinha que vamos fazer para amarrar em cima do ombro, eu faria a diminuição aqui, certo? Para outros tamanhos, vocês podem seguir do mesmo jeito que eu estou fazendo. Aqui já fiz 2 correntinhas, eu venho aqui, ó, em cada ponto,
e faço um ponto alto. Vamos virar. Subir 3 correntinhas, que vale como um ponto alto. Venho no ponto alto, faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas aqui no ponto baixo, faço leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas aqui no ponto V e eu prendo com ponto baixo. 2 correntinhas aqui no ponto baixo, faço leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, é assim que vamos seguir fazendo as mesmas repetições de pontos, tá? Como é repetições, eu vou fazer aqui. A quantidade de carreiras vai muito da sua altura, tá? A altura que você quer, né? Aqui vocês vão fazendo a quantidade de carreiras até chegar próximo do pescoço, tá? Na altura ideal aí que vamos fazer a correntinha de amarrar em cada lado, certo? Então, vou fazer aqui, está na tela para vocês a quantidade de carreiras que eu irei fazer, tá? Vocês podem aumentar uma carreirinha a cada tamanho, ou fazer a mesma quantidade de carreiras. O que vai mudar aí é um pouquinho, você que usa maior, você que é mais alto, ele vai ficar um pouquinho mais baixo, mas não dá tanta diferença, tá? Então, vou fazer aqui os mesmos pontos, tá? Você vai seguir a mesma frequência aqui de carreiras, os pontos são os mesmos, certo? Então, ao terminar essa carreira, esse lado, eu vou virar aqui e fazer do outro lado também, tá? A mesma coisa, do mesmo jeito e as mesmas diminuições. Do mesmo jeito que eu iniciei aqui, eu vou também iniciar aqui desse lado, tá? Aqui tanto faz parte, frente ou trás, você vai poder usar os dois lados, tá? Pronto, pessoal, fiz aqui os dois lados. Já cortei o fio. Aqui eu terminei esse lado, já fiz aqui o cordãozinho para amarrar, tá? Que nós vamos fazer aqui todos os cantinhos, aqui o cordãozinho de correntinhas, tá? E depois vamos fazer o acabamento, já fazendo também aqui no cordão aqui de correntinhas, certo? Então, aqui eu vou pegar o fio, fazer o ponto inicial. Você vem aqui no último pontinho. Aqui eu vou fazer 70 correntinhas, tá? Para o tamanho P, vocês podem fazer 60 e assim vocês vão aumentando de 10 em 10 correntinhas para todos os tamanhos. Mas aqui você pode fazer a quantidade que vocês quiserem. Eu vou fazer aqui 70 correntinhas e já volto. Prontinho, feito aqui as 70 correntinhas, vou fazer somente mais 2 para cortar. Puxo assim. E agora eu vou virar e fazer a mesma coisa aqui nesse ponto. E a mesma coisa aqui nesse ponto. Pronto, pessoal, feito aqui os 4 cordõezinhos de 70 correntinhas. Agora vamos fazer o acabamento, tá? Aqui você pode começar onde vocês quiserem. Lembrando aqui, vamos fazer o acabamento fazendo uma volta só aqui nas correntinhas da alcinha, aqui também. E assim finalizar onde você começar, tá? Que é onde você quiser. Eu vou começar aqui, nessa parte que fica debaixo do braço, que aí eu já mostro pra vocês como é que vai ficar. Vamos fazer aqui nas correntinhas, né? No cordãozinho. E aqui vai ser a mesma coisa do que vamos fazer aqui, ó, tá? Que são os mesmos pontos. Então, vou começar aqui nesse espaço de 2 correntinhas. Fazer primeiro o ponto inicial. Começo aqui no espaço de 2 correntinhas. Aqui eu vou fazer uma correntinha, volto, faço um ponto baixo. Aqui temos 2 correntinhas, então, eu vou fazer 2 pontos baixos. Aqui nesse ponto baixo também faço um ponto baixo. Aqui temos 2 correntinhas, faço 2 pontos baixos. Aqui no ponto alto faço um ponto baixo. Somente aqui, ó, no meio dos pontos V, temos 2 correntinhas de separação, mas vamos fazer um ponto baixo, para não ficar muito frouxo, para dar uma firmeza aqui nos pontos, tá?
No meio dos leques temos ponto baixo, você vai fazer ponto baixo, assim como fizemos aqui, ó, certo? Aqui no ponto alto, fazemos um ponto baixo. Aqui temos duas correntinhas, fazemos 2 pontos baixos. E aqui vamos direto aqui, ó, nesse ponto aqui, aqui dentro fazemos 2 pontos baixos. Aqui vai com ponto alto. E dentro de cada ponto alto, vamos fazer 2 pontos baixos assim. É só um acabamento aqui mesmo de pontos baixos. Aí vamos preenchendo os pontos. Vamos fazendo 2 pontos baixos dentro de cada ponto alto. Estamos aproximando aqui do cordãozinho de correntinhas. Cheguei aqui, onde temos o cordão de correntinhas. Eu vou fazer um ponto baixo aqui também, em cima desse ponto que eu fiz os 2 pontos. Faço um ponto baixo. E agora, o que vamos fazer? Dentro de cada correntinha, vamos fazer um ponto baixo. Vamos pegando aqui uma alcinha, que o outro lado também vamos trabalhar. Vamos fazendo aqui, em cada correntinha, um ponto baixo. Aí, chegando na última correntinha, eu volto com vocês, tá? Prontinho, cheguei aqui na última correntinha. Aqui eu vou fazer uma correntinha pra virar. E vem no mesmo pontinho, faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo em cada pontinho aqui, do outro lado também, um ponto baixo. Aí, vou fazendo aqui um ponto baixo em cada ponto. Aí, chegando aqui, você vai seguir normalmente aqui, ó. Em cada ponto, fazer um ponto baixo. Aqui temos espaço de 2 correntinhas, vocês vão fazer 2 pontos baixos, no ponto baixo. Somente aqui, ó, dentro do ponto V, que vamos fazer um ponto baixo, tá? Pra ficar mais firme aqui os pontos, certo? Nos outros cordões aqui de correntinha, vocês vão fazer a mesma coisa que fizemos aqui. Aqui, começar ponto com ponto, eu vou fazer os meus aqui, tá? Aqui, chegando na base, vocês vão fazer a mesma coisa que iniciamos aqui e o que eu acabei de explicar pra vocês aqui, certo? Fazem aí por toda a volta o acabamento de pontos baixos, que já já eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, feito aqui carreirinhas de pontos baixos, o acabamento, né, de pontos baixos, aqui nas alças. Cheguei aqui no final, aqui no primeiro ponto baixo, eu vou finalizar com ponto baixíssimo. Vamos cortar o fio, se quiserem finalizar de outra forma, tá? Pode finalizar, vamos passar esse fio aqui pra trás. Aí, depois você vem com a agulha de tapeceiro e vai escondendo entre os pontos e dá o nozinho, tá? Agora, vamos fazer o acabamento de pontos baixos também aqui na parte aqui do cropped, tá? Na parte de baixo do cropped. Vamos fazer o ponto inicial. Aqui você começa em qualquer ponto. Vamos começar aqui. Espaço de 3 correntinhas. Vou subir uma correntinha, volto, faço um ponto baixo. Faço aqui mais 2 pontos baixos, que temos espaço de 3 correntinhas. Aqui nesse pontinho aqui, ó, que está feito ponto baixo, também faço um ponto baixo. Em cada espaço de 3 correntinhas, eu faço 3 pontos baixos. Todo espacinho aqui que temos o ponto, leque, né? Também fazemos ponto baixo. Aqui nas 3 correntinhas, fazemos 3 pontos baixos. Aqui no pontinho, ó, é só preencher cada pontinho com ponto baixo. Todo espaço, 3 correntinhas, fazemos 3 pontos baixos. Aqui nesse próximo pontinho, faço um ponto baixo. E assim vamos fazendo por toda a volta. Fazem a quantidade de carreiras que vocês quiserem, tá? Se quiserem também fazer outro acabamento, podem fazer. Aqui eu vou fazer essa carreira de pontos baixos, depois fazer mais uma
carreira de pontos baixos. Se eu decidir fazer mais uma, eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Aqui é só você preencher. Em cada espaço de 3 correntinhas, fazer 3 pontos baixos. Todo pontinho que fizemos, trabalhamos pontos aqui, ó. Ponto baixo, leque, ponto baixo, leque. Também vamos fazer um ponto baixo, tá? Como é só esse acabamento simples, vou terminar aqui por toda a volta e finalizar aqui com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo e repetir mais uma carreirinha de pontos baixos, tá? Sempre eu inicio com uma correntinha da altura de um ponto, né? Um ponto baixo e volto no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Aí depois vou seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto baixo, tá? Depois arrematar o fio. Prontinho, pessoal, nosso cropped está finalizado. Olha só, já fiz aqui as 2 carreiras de pontos baixos, já arrematei os fios, amarrei aqui pra mostrar como é que vai ficar, ó. Vocês vão amarrar assim por cima do ombro. E é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse modelinho, né, que é um cropped, mas aí vocês podem estar escolhendo fazer também o tamanho blusa. E convido vocês a se inscrever no canal, tá? Ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Me sigam lá no Instagram, @PatiCrochêOficial. Todas as redes sociais estou como Pati Crochê Oficial, tá? Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.